Depois de cerca de 10 anos que o último capítulo de Bleach foi exibido, o anime ressurgiu das cinzas para conquistar uma nova geração de fãs e também trazer aquela empolgação, essa daqui, ó, que você tá vendo, para quem já tinha acompanhado a obra na época que ela era lançada. Eu me incluo na lista dos fãs antigos, tanto que eu tenho até a tatu do Ichigo se transformando em Hollow aqui no meu antebraço. Tem uns 3 anos que eu fiz, mais ou menos, e na época teve gente que falou, nossa, vai fazer uma tatuagem de um anime falido, assim? Sim, fiz uma tatu de Bleach porque pra mim ele não era falido e pros fãs também não, e o meu sonho era que ele tivesse a continuação. Então aqui estamos finalmente para poder falar sobre ele, a pedido de vocês aqui nos comentários dos vídeos anteriores, né? Inclusive eu vou deixar o link aí na descrição do meu tatuador, que fez também o meu Itachi, o meu Levi, o meu Gojo. Não é uma publi, tá, gente? Mas é que toda vez que eu cito essas tatuas, muita gente pergunta, então já tá aí pra ajudar vocês. E também lembrando que aqui na descrição tem várias formas que você pode ajudar aqui o canal. Se você quiser colaborar também pra ajudar a crescer, você pode fazer a doação pelo coraçãozinho aqui do vídeo. E bora lá que eu tô fazendo este conteúdo a pedido de vocês. Vamos começar então falando da informação mais importante que eu sei que você deve estar se questionando. Aonde vocês podem assistir Bleach Guerra Sangrenta dos 1000 anos? Não tem na Crunchyroll, não tem na Netflix, no Prime Video e em bodega nenhuma. Aqui no Brasil você só vai conseguir assistir por sites alternativos, que eu não posso citar, porque eu já tive um vídeo retirado do canal por esse motivo. Enfim, a questão é que, infelizmente, os direitos de exibição do anime estão com a Disney, e ele tá passando com legendas em português do Brasil, nas assinaturas da plataforma lá nos Estados Unidos, mas por aqui, infelizmente, nada por enquanto. Só dá pra gente ver nesses sites aí, alternativos, que eu citei, se é que vocês me entendem. E oficialmente a gente vai ter que esperar pra poder ver, mas eu, como uma boa fã, né, não ia esperar, fui lá assistir, peguei uns 30 vírus diferentes no meu PC, e o que eu tenho pra falar é só que, assim, resumindo tudo logo no começo do vídeo, a volta do Bleach tá espetacular, de tirar o fôlego, de fazer a gente cair duro pra trás. O anime, ele sempre foi adaptado pelo estúdio Pierrot, que na época fazia um bom trabalho, mas não era nada de excepcional, como o Ufotable, por exemplo, já era na mesma época. Então a gente tinha um anime de Bleach meio desbotado, vamos dizer assim, né, em questão de cores. Tinha também muitos erros de continuidade no design dos personagens, principalmente nas lutas de ação, que não precisava nem colocar em slow motion pra poder ver os personagens meio deformados, assim, numa cena rápida, sabe? Fora vários outros motivos que acabaram prejudicando a obra na época. Mas o que a Pierrot mostrou agora no lançamento dessa temporada foi uma coisa totalmente nova e que me deixou inconformada em ver o tamanho do avanço da qualidade visual que Bleach teve. Sério, foi uma coisa muito absurda, tá muito linda. Pra começar, que o roteirista e a direção também souberam trabalhar muito bem com o enredo. Claro que com o Kubo, né, também aceitando aí considerar o conceito da nova geração de espectadores. E aí o resultado foi um início com informações o suficiente para empolgar quem estava assistindo e sem acrescentar coisas que poderiam diminuir o ritmo, causar tédio, né, deixar meio lento ou encher linguiça. O arco começa com a narração do próprio Rei Quincy ali, né, relatando o passo a passo da restauração que ele quer fazer, para então mudar as atenções para o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Soul Society, onde foi revelado que vários Hollows desapareceram de lá e entraram no mundo dos vivos. Lá em Karakura, a gente tem 2 Shinigamis que estão designados a combaterem os Hollows daquela região, só que um deles é um puta de um medroso, gente, que nem eu tenho tanto medo assim, né? E quando o bichão chega lá, ele corre desesperadamente até encontrar a parceira dele, a Shino, derrotada, e ele tá prestes a morrer ali na boca dos bichão. Até que o quarteto principal chega pra poder salvar o dia e a gente tem um reencontro espetacular com o Ichigo. Durante todos os acontecimentos ali do primeiro episódio, né, a gente teve uma decisão que o estúdio resolveu usar ali como uma estratégia, que era algo muito comum nos animes do ano 2000, que foi apresentar um banner de cada um dos personagens da série original congelados, com algumas informações, né? E isso levou, além de criar uma atmosfera empolgante para cada vez que um deles aparecessem pela primeira vez na tela, a decisão também ajudou os antigos telespectadores a se lembrarem de cada um deles, porque faz muito tempo que a gente assistiu, né? E também os novos que não tiveram contato nenhum anterior com a obra, saberem quem é quem ali na história, né? As suas habilidades, coisas desse tipo. Eu achei que causou muita empolgação, casou muito bem a estratégia nesse estilo, porque além de tudo ficou bem massa visualmente falando, porque a mistura ali com a trilha sonora ficou muito bom. Uma outra estratégia que eu achei que também deu muito certo foi apresentar um vilão misterioso desde
do início, porque essa é uma maneira incrível de atrair a atenção de quem tá assistindo e que acaba despertando uma enorme curiosidade para que a gente continue vendo a série, né? Cria um gancho que segura a gente para poder assistir o próximo episódio e o próximo e o próximo, enquanto outros mistérios vão sendo apresentados ali para ir prendendo a nossa atenção aos poucos. A forma como a Shino e o Yuko, que é o medrosão lá, né, foram apresentados, me fez sentir uma nostalgia do tempo do anime, antigamente, né, quando o Ichigo e a Ruki ainda não eram praticamente nada e viviam quebrando pau, brigando o tempo todo, quando eles começaram a trabalhar juntos. Então, essa dinâmica também foi muito bem acertada nesse momento de introdução do novo arco. Logo no começo também é apresentado pra gente um pouco dos poderes e habilidades de cada um dos membros do Quarteto Fantástico ali, o que é bem bacana para situar os novos telespectadores das capacidades de cada um deles, mas também mostra pros antigos o quanto cada um deles evoluiu. A Orihime, por exemplo, agora ela se tornou extremamente independente com a habilidade dela, e eu continuo não gostando dela. O Chad, né, tem mais elementos berserkers ali e tal. O Ishida causando danos muito grandes nos seus ataques a longa distância. E, obviamente, o Ichigo fazendo uma entrada triunfal junto de uma trilha sonora que fez o momento se tornar épico demais para poder arrepiar até os pelos do cu, sinceramente, com o perdão da expressão. O fato também de um inimigo totalmente novo para a série acaba marcando um ponto de virada ali em Bleach, né? Quase que como se fosse uma reinicialização suave que foi capaz de trazer uma nova era para a história, principalmente para quem ficou entediado ao longo das temporadas anteriores, que em certo momento ficaram bem arrastadas. E eu tenho uma ressalva também, que foi o fato da luta final lá, né, lá atrás, ter sido tão rápida. A gente esperou mais de 300 episódios aí para não poder apreciar tempo suficiente o poder arrasador do Ichigo contra o Aizen. Eu espero que agora, né, nessa temporada, eles resolvam isso contra o vilão principal. A direção de som deu um show à parte na volta de Bleach, gente, né? Tem a velha música Number One tocando de fundo quando o Ichigo entra com a galera pra poder salvar os dois Shinigamis dos Hollows. E, meus amigos, a escolha dessa música pra esse momento foi absolutamente espetacular, porque trouxe movimento, trouxe empolgação, nostalgia, trouxe tudo naquela hora. Mas fora isso, toda a trilha sonora, num geral, também foi muito bem feita, pelo menos por enquanto, né? Com cada música ali, ainda que fosse mais sutil, se encaixando muito perfeitamente em cada cena e complementando as sensações que elas deveriam passar pra gente. Quando o Eber, por exemplo, foi apresentado pra gente, era tocado um instrumental de altos violinos ali, criando um suspense, um desconforto, por exemplo. E a gente teve também a animação, que teve um salto de qualidade que eu acho que eu não preciso nem comentar, né? O design dos personagens ficou lindo, muito mais consistente e bem feito, com uma fisionomia mais harmônica, deixando cada um deles visualmente muito bonitos, né? E bem trabalhados também, muito mais bem trabalhados do que antes. Além de agora eles estarem coloridos com cores mais vivas, as cores saltam da tela, tá muito bem feito. O cabelo do Ichigo, por exemplo, agora é laranja, não é aquela laranja água de salsicha que era antes. As cenas de luta, apesar de não terem sido muito grandes aqui até agora, né, apresentam uma execução bem limpa, bem nítida, com muita fluidez, e o esquema de cores das cenas mudavam de acordo com a sensação que o diretor queria passar. Quando o Eber aparece lá pela primeira vez também, nesse momento as cores de fundo variavam entre o laranja e o vermelho escuro, que são cores que trazem uma sensação de perigo, então a gente consegue ter uma imersão muito grande através dos sentidos na volta de Bleach. Obviamente que depois de tantos anos, né, e sabendo que o público tinha uma expectativa muito alta, o estúdio ia ter um cuidado especial com os primeiros episódios do anime, investindo mais tempo e mais dinheiro também neles, justamente para poder fiscar todo mundo, né, em geral ali, dar aquela fisgada e arrasta. Só que agora a gente precisa acompanhar a temporada inteira para saber se essa qualidade absurda vai ser mantida ou se a gente vai ter uma queda muito brusca. É comum que tenha queda, né? Uma queda leve, conforme os episódios vão passando. Alguns acabam recebendo mais atenção do que os outros. Às vezes, alguns episódios são feitos por estúdios que prestam serviço para o estúdio principal, e isso acaba afetando a produção, a qualidade. Mas a gente espera que Bleach siga firme em toda a sua continuação, como foi logo agora no começo, porque o que foi apresentado pra gente, tanto em animação quanto em trilha sonora, design de personagens e trama, foi um absurdo total.
Agora eu quero que vocês comentem aí comigo o que é que vocês acharam dessa volta de Bleach, se surpreendeu as suas expectativas, se ultrapassou, porque eu tô até agora chocada com a melhora absurda que teve, então eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!